Sejam muito bem-vindos ao Vamos Falar sobre as Casas dos Famosos e hoje trouxe novamente, juntamente com a Casa Vogue, vamos hoje reagir à casa de Paola Oliveira, uma grande atriz brasileira que eu gosto muito, e vamos reagir à casa dela, vamos lá ver como é que é. Acho que é um apartamento, se não me engano. Vamos ver. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, seguir nas redes sociais, @GalgueAentretenimento, e também clicar no like, que é muito importante para chegarmos a muito mais gente e um público muito maior. E dizer aqui nos comentários quem é que vocês querem que eu reaja a qual casa. E eu prometo que irei trazer. E agora vamos reagir à Paola Oliveira com o apartamento dela. Vamos lá. Olá, Casa Vogue, abrindo as portas da minha casa para vocês. Sejam bem-vindos. Quando eu tô aqui, é um dia perfeito. Tem hora que eu saio ali na porta e falo... Não é uma casa, afinal, é mesmo uma casa. Ok. Gosto, ela tem um bom gosto, né? É incrível. E é linda a casa dela. Meu Deus, linda. Ah, eu já volto. Minha tia falou comigo, eu falei, não, eu falei com a casa. Precisava ser ampla. Eu queria que os espaços se comunicassem. Eu quero estar na sala e falar com alguém que está lá na cozinha. Eu queria estar na minha área gourmet e conseguir ver o outro lado da sala de estar. Então, quebrei umas paredes, mas essa comunicação era importante para mim. Acho que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro, com essa coisa um pouco de estar morando também no litoral, já que eu venho, né? Lindíssima a casa. Até agora, o que eu estou a ver pelas imagens, é linda a casa dela, maravilhosa, meu Deus. E o exterior tem ali um espaço enorme. É Paola Oliveira, né? Tem um estilo incrível. É de uma cultura muito paulista e que a gente sabe que lá é diferente, né? Quando a gente pensa numa casa de São Paulo, a gente pensa em outra arquitetura. Aqui isso não foi negociável. São muitas escolhas, e que eu escolhi menos, eu fui mais escolhida. O Rio de Janeiro me escolheu. Eu vim pra cá, não achei que fosse morar no Rio de Janeiro, de repente eu estava aqui, sou uma paulistana mesmo, de alma. Eu adoro jardim. Uma das coisas também que a gente pediu foi que tivesse essa integração do verde e da área de lazer mesmo, da piscina. Maravilhosa esta piscina. Incrível, incrível, a sério. Não tem muito o que dizer. Ela tem um bom gosto incrível e é uma atriz maravilhosa. A sério, é uma atriz muito boa e estou a adorar vê-la em Vale Tudo. Apesar de tudo, de Vale Tudo, mas estou a gostar muito de a ver. E ela é uma grande atriz e uma profissional incrível. Vocês já conheciam? Digam aqui nos comentários, já conheciam a Paola Oliveira? De qual novela que vocês a conhecem? Que eu quero muito saber. Piscina com a casa. Então era uma frente toda de vidro, apesar da gente não ter, aqui a gente não tem vista, então nossa vista é o que a gente mesmo construiu. Então eu vejo cada plantinha ali fora e eu vou e coloco a mão na massa. Então assim, essa área toda faz muito parte de dentro da casa. Eu não consigo separar ela. Esse aqui, nossa área gourmet, nossa área comum, como vocês podem perceber, a gente gosta não só de receber... Maravilhosa, a sério, é incrível e é muito linda, muito linda esta casa. Adorei. Mas a gente tem uma família gigante, então tem coisas que a gente gosta de assistir juntos, de compartilhar. Sabem o que é que eu reparei agora? Estão a ver ali os LEDs e assim, tem ali luz e tudo mais, ela deve fazer ali karaoke ou algo assim, porque tem ali as luzes, está incrível, adorei esta casa, eu teria esta casa.
eventualmente nos assistir ali também. E mais do que isso, essa área foi pensada pra gente também poder dançar, que a gente gosta, ficar relaxados. Então tudo aqui é modular, a gente consegue mover e criar uma nova sala. Aquilo ali é pra facilitar a nossa festa, a gente chama ali de balada. Aí a música acontece e a nossa festa também. Olhando aqui na Barra da Tijuca, eu queria uma coisa que tivesse espaço, porque acaba que a gente passa muito tempo em casa, quando pode, né? Porque já passa muito tempo na rua. Então foi essa. Quem é que se lembra dela na novela Amor à Vida, com o Félix? Foi nessa novela que eu acho que eu conheci. Foi essa novela, também houve aquela da Vivi Guedes, né? Já não lembro como é que se chamava essa novela, mas era incrível. Essas duas personagens eu acho que são as melhores da carreira dela. Tanto a que fez com o Félix em Amor à Vida, eu não lembro como é que ela se chamava nessa novela, mas sei que era muito boa. E na novela onde ela se chamava Vivi Guedes, também não sei como é que se chamava essa novela. E agora em Vale Tudo, que também é uma novela incrível, apesar de ter ali algumas coisas que eu não gosto muito, mas a personagem dela é muito boa e estou a adorar muito vê-la. E ela é uma grande atriz, é uma grande atriz, e que ela soube aprender com os grandes medalhões da TV brasileira, os grandes artistas, os grandes atores, as grandes atrizes brasileiras com quem ela contracenou e com quem ela aprendeu tudo e aprendeu a ser uma grande atriz, a sério, é maravilhosa. As opções foram se apresentando pra gente, que foi o Rio de Janeiro, um lugar que a gente ficasse confortável, pudesse passar bastante tempo, receber amigos. E sabe também, a hora que eu achar que essa casa, que eu já fiz muito isso, a gente poder modificar. Eu acho que isso também é uma coisa que me agrada, a gente não ficar presa. Coisas são coisas, elas nos servem, elas fazem a gente criar esses momentos e daqui a pouco eu renovo tudo de novo. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa com uma vibe incrível, além de ser simples, ou seja, o sucesso não lhe subiu à cabeça. Ela também não é aquelas atrizes que encarna o papel mais famoso da carreira dela e que se põe assim a fazer algumas coisas que, por favor, não, ela é simples, ela sabe muito bem diferenciar a carreira, o profissional do pessoal, e ela é, a sério, é uma pessoa incrível. Já vi muitas vezes ela com os fãs e mesmo com os repórteres, sempre muito simpática, parabéns, além de linda que ela é também. E aqui em casa é assim, a casa é feita pra gente estar confortável em qualquer ambiente e poder conversar, e qualquer ambiente ser espaço pra gente estar confortável, receber pessoas. Tudo serve pra tudo. Aqui é um cantinho da casa que a gente criou pra colocar um pouco da nossa história, né? Então, aqui tem instrumentos ganhados do Diogo, mas tem também prêmios. Eu falei, poxa, a nossa vida tá nessas coisas também, nessas conquistas, né? Então tem o Grammy Latino dele, tem o meu Melhores do Ano, alguns que eu ganhei, Dança dos Famosos, que tá... Grammy Latino de quem? Não percebi. Tá nessas coisas também, nessas conquistas, né? Então tem o Grammy Latino dele, tem o meu... do Diogo, mas tem também prêmios. Eu falei, poxa, a nossa vida tá nessa... O meu Melhores... Não sei quem é. Será o namorado dela? Filho? Não sei se ela tem filhos. Não conheço quem é. Acho que deve ser o namorado ou algo assim, não sei. Grammy Latino? Não sei. Será? Dela não é que ela disse que era do Diogo. Quem é o Diogo? Não sei. Não sei, desculpem.
do ano, alguns que eu ganhei. Dança dos Famosos, que tá não só na minha estante, mas aqui no meu corpo também. Tem o Prêmio da Música. Então aqui tem algumas coisas muito afetivas pra gente e um pouco da nossa história profissional também. Muito giros os prémios, muito giros. Ela é uma grande atriz e tinha que receber o melhor do ano da TV Globo. Muito bem. Digam de 0 a 10 que nota é que vocês dão a esta casa. Quero muito saber. Mais legal do que entrou de novo foi o que restou. Então a gente foi, Diogo trazendo umas coisas e eu também. Eu lembro de fazer uma caixa assim ao longo desses anos, né, de obra e tudo. Fui fazendo caixa de coisinha, de mimo, de prêmio, de coisas que eu não iam sair da minha vida e que eu ia arrumar ainda um espaço para que eles existissem aqui. E daí a casa foi se montando um pouco. A gente mudou tudo. Essa casa existia, a gente meio que derrubou o que existia para fazer os espaços como queria mesmo. Gostei, ao contrário da casa da Anitta, é uma casa mais simples esta e que ficou muito bonita. A sério, muito bonita. A casa da Anitta não é feia, mas eu não teria. Enquanto a da Paula Oliveira eu já teria. Eu adorei esta casa, é muito bonita. Então tem uma foto que eu resgatei da casa antiga, um quadro também que veio da casa antiga, tem fotos. Isso foi o primeiro passo para que essa casa existisse. As outras coisas que vieram depois tem a ver com isso que eu falei, né? Da arquitetura, da cidade que a gente está, do clima que a gente tem. Mas sem dúvida nenhuma o que faz essa casa ser especial foi o que a gente foi trazendo ao longo desse tempo e falando, isso aqui vai estar na minha casa. Mesmo dentro de uma casa nova como a minha, tem sempre umas coisas que fazem parte do que a gente viveu e são memórias que a gente não pode jogar fora. Esse quadro aqui é um quadro do Almir Reis, que eu amo, que é a Praia Vermelha, que é um cantinho muito escondido do Rio de Janeiro. Ok. Gostei, eu estou a gostar muito da casa dela, estou a tentar perceber. Estou aqui muito focado porque estou a gostar muito de ver. Já se inscreveram aqui no canal, já ativaram o sininho, já nos seguem nas redes sociais, @GLG e já clicaram no like, a sério é muito importante, que eu vejo muita gente a assistir e poucos likes, a sério é muito importante, que assim podemos chegar a muito mais gente, a sério. Não vos custa nada, é só clicar no like, assistam também o Pod GLG, ou vamos falar sobre música e também agora vamos falar sobre a Casa dos Famosos, também já tenho um outro vídeo, assistam. E vamos continuar. Então, super icônico daqui, mas ele tem uma marquinha do fogo que pegou na minha outra casa, do incêndio que teve. Eu consegui resgatar ele. Então, esse aqui, apesar de fazer parte da foto, né, hoje, faz parte da minha vida. Agora eu moro a 5 minutos da praia, mas eu vim andando assim pelo Rio de Janeiro até ter um acidente com a minha última casa, então foi bem forte pra mim. Eu falei, vou fazer tudo de novo, uma casa mais bonita e que eu fique mais feliz dentro dela, e assim foi. Que lindo, sério, é uma casa maravilhosa. Estou ansioso para ir para o quarto, vamos lá, rápido. Vou estar muitas vezes ali na sala, no exterior, nunca mais. Ai, a minha ansiedade está muito alta. Vamos lá. Essa casa é grande, né? Essa casa é grande para mobiliar, para ter o conforto. Por exemplo, os próprios estofados eu escolhi. Eu falei, eu queria um para cada lugar, do jeito que eu queria, específico. Eu acho que isso faz bastante diferença. Ter esses parceiros que realmente colocam os planos transformados em realidade. Eu sou uma curiosa das obras de arte, de aprender sobre isso. Eu não tive muito essa cultura, assim. E além dela ser muito curiosa, ela também é uma artista, uma atriz
que quando tem um papel ela mergulha no papel, assim como está a ser agora com a Heleninha em Vale Tudo. Ela está a mergulhar nesse papel, ela pegou esse personagem e foi falar com a atriz. Para quem não sabe, a Vale Tudo também foi em 1985, se não me engano, que fez um sucesso tremendo, e que ela foi conversar com a atriz que fez a Heleninha nessa época, foi a Helena Sorra, a Sorra, como é que ela se chama? Esqueci o nome da atriz, mas ok. Adriana Sorra, não é? É assim qualquer coisa. Desculpem, esqueci-me o nome principal dela, só me lembro do sobrenome, do apelido. Então ela foi falar com ela e mergulhou nesse papel, mergulhou e tentou apanhar todos os trejeitos, todas as manias, tudo. Ela é uma atriz que é incrível, há 5 estrelas. 5 não, 10, 20, 1000. A série é incrível. A partir do que eu fui aprendendo e adquirindo e podendo adquirir, é que eu fui descobrindo. Eu procuro ter também ali, a gente tem uma outra obra que é de um outro artista que é minimalista, assim. Eu gosto mais disso. Tem coisas que são mais impactantes, eu também gosto dessa obra, mas eu gosto muito do que é minimalista. A gente tem umas outras... Eu também gosto, também estou a gostar muito dessa casa dela. Quando eu tiver a minha mansão, vou chamar ela para mobiliar, para ela resolver tudo, que eu estou a adorar. Incrível, a casa dela, tudo minimalista, como ela diz, e muito lindo, muito clean, tudo combina com tudo. Não é coisas extravagantes como uma outra pessoa também fez, né? Não vou falar muito sobre. E sim coisas minimalistas, né? Coisas fáceis também de se limpar. Vamos continuar. Outras coisas que são, por exemplo, frutas aqui com cara de cerâmica, sabe? Eu acho que isso tem a ver com o meu propósito. Eu acho que as obras todas que eu aprecio e que eu tenho aqui, elas têm essa característica de trazer conforto para o ambiente e conversar com o que eu acredito visualmente. Muito bonita essa casa, adorei. Parabéns à Casa da Vogue, porque é um projeto incrível e gosto muito desse projeto da Casa Vogue, porque né, vamos conhecer casas, né, dos artistas e tudo mais, e também através da casa conhecemos como é o artista, não é? Por exemplo, nós através da casa da Paola Oliveira nós conseguimos perceber que ela é minimalista, que ela gosta muito de detalhes, gosta de ser simples, enquanto a Anitta, digamos que é um pouco controladora, né? Eu percebi um pouco pelo vídeo que até descarregou, até instalou uma aplicação de arquitetura, sendo que tinha arquitetos profissionais, com certeza os melhores do Brasil, a trabalhar para ela, mas decidiu instalar um aplicativo. Mas ok, não vamos falar muito sobre, porque hoje o vídeo é sobre a Paola Oliveira, mas vamos continuar. Nesse espaço aqui a gente mantém essa coisa da arte, mas do artesanal. Uma tapeçaria tailandesa, mas uma arte minimalista, assim, do Rodrigo Sacchi, e uma artista baiana que nos deu esse presente também. Então tem um pouco de artesanal, do jeitinho que a gente gosta. Eu fui aprendendo que a nossa casa é o nosso... A gente chama de lar, né? A gente já sabe o que é, mas é o nosso porto seguro. É aqui onde eu descanso, é aqui onde eu me refaço, é aqui onde eu quero ter o conforto. Não pelo... Que linda casa de banho, a sério. Maravilhosa, adorei. 5 estrelas. É incrível, incrível, incrível. Adoro. Teria. Simples conforto, mas é para eu me refazer, para eu ter energia para fazer o que eu faço na rua, o que eu faço exposta. Eu fui aprendendo isso. Eu morei em lugares pequenininhos, eu morei sem ter muitas condições, eu dormi em colchão no chão, assim, sabe? Principalmente quando eu vim para o Rio de Janeiro. Então, assim, hoje em dia, poder ter uma casa... Há gente que dorme no chão por não ter mais nada. Há outras pessoas que é para ter um tempo,
que é para ter, se conectar com o chão, com as energias da casa, mas ok, temos que respeitar toda a gente. Temos que respeitar toda a gente. Vamos continuar. Casa estruturada, com as coisas pensadas, com móveis, com essa amplitude que eu tenho aqui, com obras de arte, com coisas que eu falei, não, eu posso hoje em dia pagar o preço de uma obra de arte, de um móvel assinado. Isso tudo foi uma construção. Eu tenho uma cultura e uma história de uma vida simples, então chegar aqui agora e poder ter esse aconchego de um lar assim tão especialmente pensado é um sonho. E ela merece muito poder agora também desfrutar. Também não tem porquê não gastar o dinheiro dela, porque uma pessoa morre e não vai levar o dinheiro, então o dinheiro fica. Então que gaste, que aproveite a vida, porque merece muito. Ela trabalhou muito e trabalha muito e merece, e é uma grande atriz, com certeza irá ter sempre trabalho, por isso ela que não se preocupe com isso e que continue, porque ela é maravilhosa. Vamos continuar. A integração com a natureza aqui na casa acontece em todos os andares daqui de casa. Então, aqui é móvel pra gente ter a sombra e também ter esse visual diferente da casa e ficar aqui de bobeira, conversando. Nesse cantinho mais que especial, que são coisas que a gente ganha. Então virou um cantinho ecumênico, assim. O Diogo ganha muito São Jorge, de Nossa Senhora Aparecida, que ele é devoto. Então tem Buda, tem cristais. São coisas que a gente ganha, faz parte da nossa vida e da nossa proteção também. E sentir essa sensação é muito boa. Ou tá na rua e falar, ai, saudade de casa. É muito bom. E o Diogo também, eu tenho essa plena sensação de que ele sente assim também. Quando ele volta, deita na cama, ele fala, eu não acredito que eu tô na minha cama. Será o filho dela? Eu não sei. Eu vou pesquisar e já vos digo quem é o Diogo. Não sei. Vou pesquisar. Sou eu ali. Não parece, mas sou eu, uma foto do Eduardo Rezende. Ele tem esse trabalho de projetar fotos, as imagens em grandes prédios, então você deu essa foto, achei linda. E aquele ali é um recadinho pra gente não esquecer. Singelo. E esse é o nosso quarto, que não tem nem o que dizer, onde a gente quer morar. A gente pensou também numa simplicidade, mas em conforto, É este. Calma, vamos deixar focar. É no tempo dele, né? É no tempo. Calma. Vamos lá ver se isto foca. Não vai focar, lamento imenso. Mas eu tentei. É o Diogo Nogueira e ela. Ai, calma. Acho que assim. Ai, está muita claridade, né? Deu para ver, né? Eu acho que sim. Se não pesquisem, Diogo Nogueira e Paula Oliveira. É o namorado dela. Mas o que é que ele faz? Não sei, digam aqui nos comentários. Quem souber, diga. Ele é cantor. Estão juntos desde 2021. Ok. Vamos continuar a ouvir. Em aconchego. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa para se sentir assim. Eu vejo outras. Ele é cantor, mas ele cantou o quê? Vou pesquisar. Por isso, digam o que é que vocês estão a achar dessa casa. 0 a 10 de nota é que vocês dão. E também sigam nas redes sociais @GalGayEntertainment. Ele faz samba e pagode. E ganhou um Grammy. Assim, poderia, mas tem essa eu não vejo os Grammys. Ele foi nomeado 10 vezes e ganhou 2 vezes o Grammy Latino, que foi o que nós vimos. Foi nomeado para melhor
artista, melhor novo artista em 2008, várias vezes para o álbum de samba pagode, por álbuns como Bossa Negra, Alma Brasileira e Samba de Verão, e sua música Bossa Negra ganhou o prémio de melhor canção brasileira. 2008 nomeado para melhor novo artista pelo seu álbum de estreia ao vivo. Em 2014 ganhou o Grammy Latino de melhor canção brasileira por Bossa Negra. Perdão. 2015 também foi nomeado. 2017 e 2021. Ok. Não sabia desta categoria no Grammy. Outras casas lindíssimas, assim. São outros itens, assim, à frente, né? Aqui realmente acho que foi pensado pra isso. Eu queria sentar numa cadeira e estar confortável, sabe? Eu quero que ela gire pra gente poder falar com outro ambiente. Eu quero as almofadas que tem. Eu quero... Quem não quiser, tira. Quem quiser, tem ali aquele conforto. As coisas estão à mão. Eu acho que esse faz parte desse afeto, sabe? Desse carinho que minha casa tem. Todos os cantinhos têm isso. Pedacinho aqui também é muito especial, que é a adega. Aqui mora uma automação super moderna, que a gente fez questão de ter, mas aqui tem uma história especial. Para quem gosta de receber, para quem gosta de vir como a gente gosta, esse lugar, claro, tem que fazer parte. Ao contrário da Anitta, ela sim tem uma adega. Ela também gosta, mas também pensa nos convidados, nas pessoas que vão lá à casa, e então ela tem a sua adega. Né? Mas ela era para ser fechada e climatizada, mas eu fiz questão de que não fosse aberta e que a gente pudesse ter a conexão, assim, quando eu fosse receber alguém. Então, eu quero pegar o vinho, eu quero colocar ele para gelar, escolher o que vai ser, quantos serão, e não ter uma casa que fica pronta o tempo todo para qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que a gente colocar energia, principalmente para receber as pessoas, faz toda a diferença. Então, minha casa é assim, um pouco automatizada e um pouco emocional. Isto é a cozinha. Linda, linda, linda. Adoro tudo claro. Eu gosto das coisas mais claras. Muito escuro não gosto muito. Adorei. Maravilhoso. O que eu espero para os próximos capítulos? Muita história. Espero que a gente se encontre um dia e fale, não, você não acredita. Isso, eu adoro reunir, adoro fazer festa temática. Tô louca. Eu vou adorar reunir pessoas, poder criar muitas histórias e ter muitas coisas para contar. Nada que a gente faça nessa vida que não tenha esforço, que não tenha um trabalho, que não envolva uma energia da gente. Então, aqui agora eu consigo ter calma para falar, não, deu trabalho, mas ficou do jeito que eu queria. Ainda bem que ficou do jeito que ela queria e também ficou lindo, 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 lindo. Digam de 0 a 10 que nota que vocês dão para esta casa. Inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho. Sigam nas redes sociais, @GalgaEntretenimento, e também cliquem no like, a sério, é muito, muito importante clicarem no like, que assim podemos chegar a muito mais gente. Eu vejo muita gente a assistir e sem clicar no like, a sério, cliquem, não vos custa nada, é grátis, a sério, cliquem, é muito, muito importante. Obrigada, Casa Vogue. Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Quem me acompanha sabe que eu não sou muito disso, mas eu acho que as conquistas fazem parte da nossa vida e é gostoso compartilhar também o que é bom. Então, muito obrigada. Adorei. Tchau. Ok. Gostei muito, 10 de 10, adorei esta casa. Digam também quem é que vocês querem que eu traga aqui para o canal, qual casa, qual artista. Assistam também o Paulo Galgué, que criou entrevistas incríveis, pessoas que estão ali prontas para falar tudo, e também eu estou ali pronto para fazer algumas perguntas inconvenientes.
Também assistam o Vamos Falar Sobre Música, que sou eu a reagir a várias músicas de vários estilos musicais, e também assistam os outros vídeos, o outro vídeo, que por enquanto este é o segundo, de Vamos Falar Sobre as Casas dos Famosos, e agora vemos por aí. Assistam os outros vídeos, cliquem no like, a série é muito importante, e até à próxima. Vemos por aí. Tchau, tchau.